suas crianças. Traziam-lhe também as crianças para que os tocasse, e os discípulos, vendo-os, repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai-me a mim os pequenos, e não os embaraceis, porque dos tais é do reino de Deus. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, meus irmãos, eu vou estar falando aqui praticamente para as crianças, não só para as crianças, né, mas para os adultos também, o que eu entendi, o que Deus me mostrou nesse trecho. Então, meus irmãos, aqui está dizendo no 18:15: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Aí eu estava voltando da escola, aí eu encontrei a irmã Ruth no mercado, aí ela me falou, né, para mim poder estar passando essa parte. Aí quando eu abri, eu gostei bastante, porque conforme eu fui lendo e fui entendendo, aí eu fui vendo que isso acontece muito hoje em dia com as crianças. Porque se você tem um filho e ele está brincando com uma criança que não é da igreja, o que você tem a fazer é chamar aquela criança para a igreja. Mas aí você deixa aquilo fluir como se fosse normal. E eu estava vendo numa reportagem que de 10% de pessoas que morrem, 5 são crianças. E praticamente a maioria não são da igreja. Então, meus irmãos, crianças morrendo sem a sabedoria de Jesus. E isso me tocou bastante, porque antigamente bandidos respeitavam as crianças, os idosos, hoje eles não estão respeitando mais ninguém. E para o seu filho não estar morrendo como muitos morrem, ele tem que estar aqui na casa de Deus. Então, meus irmãos, vou dizer, eu falo assim: Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixar-me a mim os pequenos, e não os embaraceis, porque dos tais é do reino de Deus. Então, meus irmãos, não é só uma senhora, um adulto, um jovem, as crianças também fazem parte do reino de Deus. Então, deixa vir ao Senhor. Se você tem um vizinho, criança, que não é da igreja, traga ele para a casa de Jesus, porque aqui é o lugar dele, aqui é o lugar que ele tem que estar. Então, eu gostei bastante, porque isso fala tudo, né? Porque eu chamei um colega meu para vir para a igreja, aí com domingo eu dei a falta dele aqui, eu perguntei para ele na escola porque ele não tinha vindo. Aí ele disse que a mãe dele não deixou porque era de religião diferente. Aí isso me chateou bastante, porque Deus fala para deixar vir a mim. E não foi o que a mãe dele exatamente fez. A mãe dele cada vez está afastando mais ele, porque quer uma religião diferente, ou não é da igreja, não deixa ter a sabedoria de Jesus Cristo. Então, aqui no 17 está escrito: em verdade eu vos digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, está falando aqui que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Ou seja, como uma criança. O que isso quer dizer? Receber o reino de Deus com pureza, com sabedoria. Porque a mente da criança é pura, não tem maldade. Então, o reino de Deus é isso, você trazer a criança. Porque essas crianças que estão aqui, um dia vão estar da idade do meu pai, desculpa, pai, mas tem que... Então, meus irmãos, porque na minha escola eu posso contar nos dedos quantos amigos que eu tenho, que eles estão lá dentro, que são muito poucos, e mesmo assim eles têm atitudes que não condiz com ele ser crente, que eles estão agindo da mesma maneira do que pessoas do mundo, de crianças do mundo, e não estão dando oportunidade para essas crianças que são do mundo virem para a casa do Senhor.
Ou seja, crianças, você tem um amiguinho da escola, um amigo do trabalho, dos adultos, da faculdade e tal, e ao invés de você trazer ele para estar com você, você não está ligando, você está agindo como aquilo fosse normal. Igual teve uma peça há pouco tempo, né? Que era com o Tiago, o Sandro e demais irmãos, que o Tiago era da igreja e o Sandro não. E o Tiago convivia com ele normalmente e o Sandro sempre tinha curiosidade de saber como que era a vida cristã. E o Tiago, como um cristão que tem muito por aí pelas igrejas, falava, não, você não vai entender, e deixava o Sandro de lado, porque ele ia passar a palavra de Deus para ele. Então a irmã Ruth pediu para mim, fala disso aqui, Jesus abençoa as crianças, porque se Jesus abençoar as crianças, eles vão crescer abençoados, eles vão crescer na palavra do Senhor, e quando eles estiverem numa fase adulta, jovem, então vão abençoar outras crianças. Então Jesus fala assim, deixar vir a mim os pequenos, não os embaraceis, porque dos tais é do reino de Deus. Não é só pessoas idosas, como eu já falei antes, são as crianças também, meus irmãos. Porque, como eu já disse antes, me chateou bastante quando eu vi essa reportagem, crianças morrendo por causa de álcool, droga, sequestro. Por quê? Porque elas estavam na rua, não estavam na casa do Senhor, onde que é o lugar delas. Então, meus irmãos, se você tiver um vizinho, um filho, um sobrinho que não seja cristão, traga ele para a igreja, porque com certeza ele vai estar melhor do que ele está na rua. Mas a irmã falou para passar para as crianças, né? Estou praticamente nada, falando mais para os adultos. Então, crianças, tá aqui, traziam também as crianças para que as tocasse, e os discípulos vendo, os repreendiam. E o que você está fazendo hoje em dia? Você tem um coleguinha na sua escola que não é da igreja, você tem que chamar ele para estar com você. Porque assim como um coleguinha seu chamou você, e você gostou, você tem que passar isso adiante, que aí ele vai chamar e vai chamar outros. Isso que está acontecendo, porque se você tem a sua mãe que não está chamando ele, está repreendendo ele de ter a sabedoria de Jesus, então quem tem que fazer essa parte é você, porque você, criança, que vai construir o reino de Deus logo, ou agora também. Então, meus irmãos, é isso que eu queria só passar para vocês, porque isso estava tocando bastante no meu coração. Pessoas jovens, crianças morrendo e isso nada acontecendo, morrendo muito do mundo, como coisas do mundo, drogas e álcool. Então, eu queria passar para você, porque se você não quer o seu filho lá, você não vai querer o filho dos outros também. Então, traga ele para a igreja. Você, criança, traga seu amiguinho para a igreja. Traga ele para ter a sabedoria de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Senhor, abençoe, Deus, a vida de cada um aqui. Abençoa a vida dessas crianças, Senhor. Abençoa a vida, Senhor, de cada pessoa que está aqui. Abençoa a vida de crianças que não puderam estar aqui nesse dia porque estão uma hora dessa jogados na calçada, sem um lar, sem poder vir compartilhar da sua sabedoria. Abençoe, Deus, todas as pessoas, Deus, que tornam esse mundo melhor pregando, Senhor, abençoando, trazendo crianças para o Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém.